Muito boa tarde, estudantes da Escola Fênix, tudo bem com vocês? Professora Érica nessa aula maravilhosa, nessa terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui da escola, é muito bom ter você aqui nessa tarde. E essa semana, vamos trazer o nosso calendário da tarde, não é mesmo? A gente tem o nosso calendário matinal, que é as aulas às 8 horas da manhã, e à tarde nós temos nosso calendário do período da tarde. Vamos lá, então. Hoje olha lá, vou dar uma dica para vocês. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021, terça-feira, 18 de maio. E a professora quer conversar com vocês porque ontem foi uma data especial, ontem foi uma data comemorativa. Dia 17 de maio, aqui ó, ontem, segunda-feira, foi o Dia Mundial das Telecomunicações. Então, essa data é muito importante, porque a capacidade de transmitir informação é muito importante, né? Com rapidez, através de grandes distâncias, preenchendo os vazios aí do tempo e do espaço, ampliou de forma muito importante para nossa vida, né? Ampliou o nosso conhecimento, então as atividades humanas, né? Então, para a humanidade, essa data é muito importante, o Dia das Telecomunicações. Então, a professora vai trazer para vocês algumas informações dos meios de comunicação e nós vamos fazer algumas atividades práticas, isso mesmo, a gente vai colocar a mão na massa aí, fazer umas atividades referente aos meios de comunicação nessa semana e na próxima aí, porque os meios de comunicação são muito importantes, tá? Então a gente pode fazer contato com as pessoas por diversos meios de comunicação. A comunicação pode ser feita pela fala, nós falando, pela escrita, então escrevendo, pode ser feita por imagem, isso mesmo, se comunicar através de imagem, pode ser feita por som, então tudo isso é comunicação, tá? E o que são meios de comunicação? Professora, o que são os meios de comunicação? Bom, os meios de comunicação são a televisão, o rádio, o telefone, as revistas, os jornais, a carta, os livros, o computador. Hoje em dia a gente tem os smartphones, a gente tem o tablet, então são diversos meios de comunicação. Tem meios de comunicação que hoje em dia são os mais modernos e a gente tem aqueles meios de comunicação lá atrás, lá no começo, né? Então, assim, os meios de comunicação tiveram uma grande evolução ao longo do tempo. Como assim, professora? Quando começou, os homens, nós, né? O homem começou a sentir necessidade de comunicar-se. Desde que começou a viver em sociedade. Então, veio essa necessidade, tá? Bom, fosse para, naquela época, alertar sobre alguma coisa, ou, por exemplo, para expressar sua cultura, que você traz lá dos seus ancestrais, dos seus passados, ou falar dos seus sentimentos. Então, o homem viu essa necessidade de se comunicar. Professora, mas como que começou a comunicação? Então, o que acontece, gente? Naquela época, existia o que eles chamavam de pombo-correio, tá? O que é o pombo-correio? Isso mesmo, era uma pomba que transportava mensagens. Então, assim, não se tem registros precisos de quando se iniciou o transporte de mensagens através de pombo-correio, tá? Pode-se dizer que esse meio de comunicação, ele foi o precursor dos modernos. Então, ele veio antes de tudo. Então, começou com o pombo-correio, né? Para depois vir os meios modernos, o rádio,
a televisão. E foi aí que surgiu a carta. Isso mesmo, a origem da carta está relacionada à necessidade do homem de se comunicar. Então, a primeira correspondência oficial brasileira aqui do Brasil foi enviada por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Então, no mês de abril, a professora contou para vocês a história do descobrimento do Brasil. A professora contou que o Pero Vaz de Caminha era o homem que escreveu a carta quando descobriu o Brasil e mandou lá para Portugal para contar que tinha descoberto uma terra maravilhosa, contou que conheceram os índios. Então, a primeira carta do Brasil foi escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Olha que bacana, olha quanta história legal. Então, assim, né? As cartas, elas são consideradas os meios de comunicação mais antigos do mundo. Isso mesmo, tudo começou com as cartas. Então, essa semana, pessoal, fiquem ligados porque a gente vai construir juntos um envelope de carta para colocar lá no nosso caderno de datas comemorativas. Vai ficar registrado. Na aula de amanhã, a professora vai trazer para vocês os primeiros, né? Sobre o telefone, sobre o telégrafo, o que era um telégrafo, a primeira televisão, o primeiro computador, né? O primeiro jornal, a professora vai trazer e mostrar visualmente. Mas assim, ó, há muitos e muitos anos, é uma curiosidade, os homens se comunicavam através de gestos e gritos. Nossa, olha que diferente de hoje em dia, dos tempos modernos, né? E eles contavam as suas histórias, não era através de livros, né? Hoje em dia, ó, tem o livro, tem várias histórias escritas dentro do livro. Não, naquela época, eles faziam desenho nas paredes das cavernas para se comunicar. Hoje em dia, é conhecido como arte rupestre. Então, eles faziam o desenho, eles começaram a se comunicar, né? Então, assim, e mais tarde, bem mais tarde, depois dos desenhos, é que o homem inventou a escrita, né? Começaram a usar uma pedra e escrever nessa pedra. Lá antigamente, né? E antigamente, os maiores meios de comunicação eram os livros, os jornais, porém, sobretudo, as cartas. Olha que informação importante. Então, fiquem ligados na aula de amanhã. A professora Érica vai trazer esses meios de comunicação de forma visual para vocês verem que é tudo mais fácil quando a gente visualiza. E também a gente vai colocar a mão na massa. Vamos fazer um envelope, vamos deixar bem bonito, vamos fazer uma carta, o primeiro meio de comunicação. A gente vai fazer vários recortes e nós vamos fazer umas atividades bem legal. Tá bom? Combinado? Então, até amanhã. Tchau!